Olá pessoal, meu nome é William Zimmermann e seja muito bem-vindo ao Quebec em Foco. Nesse vídeo eu vou contar como é que foi o meu processo para emigrar até aqui, o Canadá, na cidade de Quebec, junto com a minha família. Lembre-se que a província de Quebec tem um processo um tanto que diferente de outras províncias, embora talvez essa história também te ajude caso você queira migrar para uma outra província aqui do Canadá. E vou falar um pouco a respeito do processo em si, a entrevista em si. E em outro vídeo eu pretendo falar um pouco de como é que foi depois de ter o contrato assinado, como é que foi a questão legal, a documentação, o que nós tivemos que fazer, o tempo de espera até a gente chegar aqui na cidade de Quebec. E se você tem interesse nisso, quer aumentar suas chances, veja aqui o card, ou aqui em cima, ou aqui, eu fiz um outro vídeo com 5 dicas que me ajudaram bastante a conseguir oportunidades para emigrar para o Canadá ou para outros países. Então essas 5 dicas eu acho que elas são fundamentais para que você aumente, não quer dizer que com certeza você vai ter essa oportunidade, mas eu diria que vai aumentar muito as suas chances de conseguir um emprego, principalmente se você é da área de TI, em um outro país. Se você gosta desse assunto, curta o vídeo, se inscreva no canal, tem um amigo que também está planejando ir para o Canadá, um amigo, uma amiga, compartilhe com eles esse vídeo. Ficou com dúvida? Pergunte aqui, use os comentários, pergunte que na medida do possível eu vou tentar te ajudar com essas dúvidas. Então, vamos ao vídeo. Como é que foi o meu processo para vir para cá? Em 2016, 2017, mais ou menos por ali, nós começamos a nos interessar um pouco sobre a possibilidade de morar no estrangeiro. Tanto minha esposa quanto eu, a gente já tinha aprendido a falar o francês. Nós éramos voluntários lá no Brasil, ensinávamos, entre outras coisas, o português para estrangeiros e foi dessa forma que nós aprendemos o francês. Isso me possibilitou fazer alguns trabalhos de tradução por um tempo, ser professor também de francês nível básico, abriu várias oportunidades a aprender o francês, por assim dizer. E eu sou formado na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu trabalho desde 2006 com o desenvolvimento web, principalmente, também de aplicativos, o que ainda abre mais oportunidades para aqui, para a cidade de Quebec. Então ali por 2016 nós começamos a pesquisar um pouco sobre vida em outro país. Pensamos na França, pensamos na Alemanha e o Canadá também. Mas eu não levava muito fé que isso era para mim, que eu iria conseguir. Eu achava que dava muito trabalho. Então era uma ideia, mas não era o foco principal. Daí em 2016, 2017 eu comecei a ver algumas palestras que teriam sobre o assunto e uma delas seria em Porto Alegre. Na época eu morava na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre teria uma palestra na Aliança Francesa. Então me inscrevi para essa palestra, fui na palestra da Aliança Francesa, eles explicaram, era uma palestra do Quebec en Tête, e eles explicaram como é que era o processo, quais eram os processos disponíveis para a vinda como imigrante legal aqui para Quebec, no Canadá. Eu achei que eu não iria conseguir. E eu me cadastrei nesse processo online, tinha algumas empresas que iriam fazer entrevistas, na época ainda eram entrevistas online, me inscrevi e passou o tempo, passou a data dessas entrevistas, eu não fui chamado para nenhuma delas. A maioria era de desenvolvedor Java, C#, etc. E eu era desenvolvedor web, PHP, um pouco de JavaScript. Naquele ano não tinha nada para mim. Então, esse foi o contato inicial. Mas passou-se um tempo, minha esposa ia olhando bastante vídeos, etc. E me indicou, novamente, ela viu uma notícia, eu acho que no G1 era, sobre a questão do Canadá, está recrutando, o Quebec está recrutando. E novamente eu me inscrevi para o projeto, achando que não ia dar muito certo. Dessa vez tinha uma empresa que queria programador de novo, .NET, C#, eu só tinha tido esse conhecimento bem de leve, assim, bem raso na faculdade, e eu me inscrevi mesmo assim. Me inscrevi para essa empresa e algumas outras, mesmo que elas não estavam procurando exatamente as mesmas tecnologias, né, que eu tinha experiência. Elas procuravam alguém sênior em algumas tecnologias, eu era sênior web, mas mesmo assim eu não era essas tecnologias em específico. E por fim, em 2018, deixa eu ver, janeiro ou fevereiro de 2018, uma dessas empresas, que é a que eu estou hoje, inclusive, ela disse que, ok, eu quero fazer uma entrevista com você. E a entrevista seria, se eu não me engano, no mês de abril, em São Paulo. Então, morava
em Caxias do Sul, eu teria que viajar para São Paulo para fazer uma entrevista e ver se essa entrevista ia rolar ou não. Então, para mim, sustentando a minha esposa, filho, etc., ir para São Paulo, pagar uma viagem para fazer uma entrevista de um dia lá, seria um investimento. Eu pensei. A entrevista, então, ali por abril, se eu não me engano, essa entrevista em abril ocorreu em São Paulo, só foi divulgado o local para as pessoas que foram realmente chamadas para essa entrevista. Ela aconteceu num hotel e chegando lá nesse hotel... Ah, detalhe, eu não sei se eu falei antes, mas essa entrevista foi arranjada pelo Quebec en Tête. E na época eu já estava também empregado, né? Mas eu estava empregado com uma empresa grande, uma SA do Brasil. Então eu fui para São Paulo, fui nessa entrevista que era no hotel e chegando lá, haviam várias bancas de várias empresas recrutando lá. E antes do processo de entrevista, já tinham explicado o pessoal do Quebec en Tête que não fazia mal nenhum você imprimir outros currículos e deixar nas outras empresas e tentar fazer um networking com outras empresas, mesmo que essas empresas não tenham agendado entrevista com você. E foi o que eu fiz. Deixei currículos em outras empresas enquanto eu aguardava meu horário para ser entrevistado pela empresa. Eu fui fazer a entrevista, eu já me apresentei em francês, creio que esse foi um diferencial. Muitas das pessoas que iam para lá, elas só tinham uma noção do inglês, então eu já me apresentei em francês. Eu conversei com a pessoa lá que se disse a pessoa responsável pelo recrutamento. Depois eu descobri que ele é um dos donos da empresa, né? E ao conversar com ele, conversei um pouco em francês, ele fez algumas perguntas técnicas sobre a experiência e de repente ele trocou assim, e o inglês, você sabe falar inglês? A minha resposta foi, eu automaticamente troquei e dei a resposta em inglês. Falei que eu sim, sabia falar inglês, eu estava meio enferrujado e que para mim era mais confortável falar em francês, mas sim, poderia falar inglês, mesmo que meu inglês não fosse bem. E eu dei toda essa resposta em inglês também. Em seguida, ele me passou para falar com o gerente de TI da empresa, que estava no Canadá. Então eu fiz uma conexão com ele, pus o fone de ouvido e você sabe, quando você está numa ligação e você ainda não tem muito contato com a pessoa e a conexão não está boa, é mais difícil para você entender. Mas mesmo assim, fiz um pouco da entrevista com o gerente de tecnologia. Acabou a entrevista, dei tchau, não tinha mais o que eu fazer e eu voltei, né? O meu voo estava marcado para 6 da tarde, minha entrevista foi de manhã. Eu peguei o carro, o Uber e fui de volta para o aeroporto. Enquanto eu estava indo para o aeroporto, eu recebi uma mensagem: olha, gostamos muito da entrevista e a gente quer uma nova entrevista com o time técnico segunda-feira. Você topa? E, cara, já fiquei feliz, né, dessa possibilidade de conseguir um emprego no Canadá. Então, eu já respondi sim, que topava, né, marcamos o horário e chegou na segunda-feira, já em Caxias, nós fizemos a entrevista via Skype, se eu não me engano, e estava todo o time técnico. Então eles começaram a fazer um escrutínio técnico, perguntaram um monte de assuntos técnicos para mim, eu soube responder a maioria, outros eu tive dificuldade em entender, mas foi mais ou menos assim que foi a entrevista, né? Foi um escrutínio técnico. Eles ficaram de dar a resposta na quarta-feira. Chegou na quarta-feira, me disseram que iriam... eles me deram uma resposta positiva na quarta-feira, que queriam iniciar o processo e que eles iriam entrar em contato comigo no dia seguinte para mandar o contrato e também já passar para a parte do advogado. Então foi assim que foi o processo. Deu alguns problemas, você pode conferir no meu site, botei uma listagem do que aconteceu depois, mas no fim, ali por julho, é que eu realmente assinei o contrato e a gente começou o processo de imigração aqui para a cidade de Quebec, para a província de Quebec, para o Canadá. Você quer saber mais de como é que foi esse processo? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, curta também o vídeo, compartilhe, que no próximo vídeo eu vou contar de como é que foi esse processo desde a assinatura do contrato, conversação com o advogado, até a chegada aqui em Quebec. Até a próxima!